eu sou o Mozart Luiz Silva Brenner, sou juiz do trabalho substituto, sou o coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência da região de Presidente Prudente e também faço parte da coordenação do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Presidente Prudente região. Bom, hoje vou falar um pouquinho aos senhores sobre o trabalho infantil. Vejam, no mundo, atualmente, são 160 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na idade entre 5 e 17 anos, sendo 10 milhões vítimas de escravidão. E este número ele aumentou durante a pandemia, já que antes da pandemia da Covid-19, no mundo eram 152 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. No Brasil, os números oficiais anteriores à pandemia apontam para 1.768.000 crianças entre 5 e 17 anos sendo explorados pelo trabalho infantil. E esses números tendem a aumentar também com o agravamento da crise socioeconômica no país, uma vez que o aumento da miséria e da pobreza também gera o aumento do trabalho infantil, uma vez que a pobreza e a miséria são causas e consequências do trabalho infantil. Mas, afinal, o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil ele consiste em toda atividade, onerosa ou não, realizada por pessoa com idade inadequada, em prejuízo do pleno desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, que priva a criança e o adolescente de desenvolver em sua plenitude as capacidades e habilidades para a vida adulta. Vejam, portanto, que o trabalho infantil ele não exige o requisito da remuneração. Não é necessário que haja um terceiro pagando uma criança ou um adolescente para que se configure o trabalho infantil. O trabalho infantil ele se caracteriza também quando nós vemos uma criança num semáforo vendendo balas, quando nós nos deparamos com uma criança num lixão para tirar dali o seu sustento. Então, mesmo quando esta criança ou adolescente trabalha para sustento próprio, sem a interferência de um terceiro, isto também é trabalho infantil. E quanto à idade mínima para o trabalho infantil, a Constituição Federal diz, a partir de uma interpretação semântica literal, que é proibido qualquer trabalho antes dos 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E a Constituição também proíbe o trabalho em ambiente insalubre, perigoso e noturno antes dos 18 anos. Portanto, nós temos uma capacidade relativa de trabalho entre 16 e 18 anos, uma vez que esse adolescente não pode se submeter a trabalho em ambiente insalubre, perigoso ou noturno, e nós temos uma capacidade plena, se assim podemos dizer, para o trabalho a partir dos 18 anos de idade. Mas há na doutrina quem sustente que a idade mínima para o trabalho no Brasil já seria de 18 anos e argumenta nesse sentido com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394/96. Pois, como nós sabemos, a educação é um direito de todos, um direito social previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal e um dever do Estado. E a lei da LDB estabelece que é dever do Estado a educação escolar pública, que será mediante garantia de educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Logo, nós temos uma educação básica de forma compulsória até os 17 anos de idade, e com uma carga horária mínima anual de 800 horas para um ano letivo de 200 dias. Então nós teríamos aí uma carga horária por dia de 4 horas no mínimo, que deve ser elevada progressivamente para 1.400 horas, sendo que a partir de março de 2022, essa carga horária deve ser aumentada para 1.000 horas. Então,
com base na Lei de Diretrizes de Base de Educação e na Convenção 138, que estabelece a idade mínima para o trabalho infantil, para ingresso no mercado de trabalho, aliás, a conclusão da escolaridade obrigatória. Então, a partir dessa interpretação sistemática, esta vertente da doutrina sustenta que a idade mínima no Brasil já seria de 18 anos. O trabalho infantil, como nós sabemos, ele causa uma tríplice exclusão na infância, na idade adulta e na velhice. E só mesmo a educação de qualidade para todos é que pode romper esse ciclo de miséria e de pobreza. E como isto funciona? Na infância, a criança que é levada ao trabalho precoce, ele perde a oportunidade de brincar, de estudar, de aprender. Já na fase adulta, por falta de qualificação profissional, ela vai para a baixa empregabilidade, para o subemprego, vivendo de bicos. Chegando na velhice, sem ter tempo de contribuição para uma aposentadoria digna, ela depende de auxílio de terceiros, de familiares e até governamentais para prover o seu sustento, faltando-lhe dignidade. E como que funciona esse ciclo perverso, excludente, que perpassa de geração em geração? A criança ela já nasce numa família pobre, por consequência ela é levada ao trabalho infantil, que por sua vez causa evasão escolar, ainda que não se chegue à evasão escolar, mas ela não tem acesso a uma educação básica e falta a qualificação profissional. Então, na fase adulta, assim como seu pai ou sua mãe, ele vai para o subemprego, vai viver de bicos e vai permanecer na pobreza. E este ciclo perverso se renova com seus filhos, com seus netos, perpetuando assim a pobreza e a miséria. E aqui eu trago alguns elementos para demonstrar de uma vez por todas a falácia que consiste naqueles mitos de que é melhor trabalhar do que roubar, que é o trabalho que dignifica, que é o trabalho que enobrece. Sim, o trabalho dignifica, o trabalho enobrece o adulto e não a criança. Emprego foi feito para adulto. Aliás, em um país com mais de 14 milhões de desempregados, mas outros tantos de desalentados, não há lógica em se explorar o trabalho infantil. Pois bem, para cada 1% a mais de jovens brasileiros entre 15 e 17 anos na escola, há uma redução de 2% na taxa de assassinatos nos 81 municípios que concentram os bairros mais violentos do país. E os bairros com as melhores escolas têm as menores taxas de crime. Indivíduos com até 7 anos de estudo têm 15,9% mais chance de sofrer um assassinato do que os que cursaram o ensino superior. Logo, é melhor estudar do que trabalhar na infância, afastando assim o mito de que é melhor trabalhar do que roubar. O perfil do preso no Brasil: jovem e de baixa escolaridade. Somente 2.000 presos, ou seja, 0,4%, têm formação completa, um total de quase 600 mil. Em São Paulo, 80% dos detentos do antigo presídio do Carandiru trabalharam quando eram crianças. Portanto, não é o trabalho precoce que afasta a criança da criminalidade, e sim a educação de qualidade. Trago aqui alguns números também sobre o aspecto remuneratório daqueles que se qualificam para ingressar no mercado de trabalho. O salário ele aumenta em 15% a cada ano a mais de estudo, segundo pesquisas da Fundação Getúlio Vargas de 2008. Então, para 18 anos de estudo, nós temos um salário médio de 6.813 para homens
e para as mulheres 4.215. Já aquele que não estuda, não se qualifica, recebe um salário mínimo. E a empregabilidade aumenta em 3,38% a chance de obter um emprego a cada ano a mais de estudo. E o empregado com ensino superior ganha o dobro daquele que cursa o ensino técnico e aumenta também a chance de se manter empregado nos momentos de crise. Vejam como a educação faz diferença na renda per capita de um país. Até 1981, a renda per capita da Coreia do Sul era 87% da brasileira. Em 2011, a renda per capita da Coreia do Sul passou 3 vezes a renda brasileira. E o motivo? Investimento em educação universalizada. A Coreia passou a investir $1.295 por pessoa, enquanto o Brasil investia $495, gerando uma diferença de 3 vezes a renda brasileira. Um outro exemplo de que o caminho para se construir uma sociedade melhor, a educação, está na crise penitenciária da Holanda, onde sobram celas e faltam condenados. Então, notícia da BBC. Basta dar um Google aí, crise penitenciária na Holanda, para ver que enquanto a maioria dos países do mundo enfrentam problemas com superlotação, sistema carcerário, a Holanda vive uma situação oposta, com gente de menos para trancafiar. Então, e dito isto, nós podemos concluir que por trás de um adulto que passa uma vida no subemprego ou entra no mundo do crime, nós tivemos uma criança fora da escola. E nós não podemos nos pautar pelas exceções, porque elas existem. Existem crianças que foram exploradas, existem adultos bem-sucedidos que trabalharam na infância, mas esta não é a regra, esta é a exceção da exceção. A regra está no ciclo perverso da pobreza e da miséria. Nasce pobre, um adulto pobre, explora, vai para o trabalho infantil e continua na pobreza. Infelizmente, nós vivemos em um país marcado pelas desigualdades sociais, econômicas, e a pandemia veio escancarar ainda mais esta situação. Tanto é que o trabalho infantil aumentou no mundo e no Brasil não é diferente. Os dados oficiais que nós temos ainda são anteriores à pandemia, mas certamente com o avanço da pobreza e da miséria, a tendência é de aumento no número de trabalho infantil. E principalmente porque isso nós já temos como uma realidade, muitos alunos são excluídos do mundo digital, não tiveram acesso às aulas durante a pandemia e não retornarão à escola. E sendo que muitos desses alunos foram inseridos no trabalho infantil para auxiliar na renda familiar. Um estudo da Unicef aponta que o Brasil tem 1,4 milhão de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos fora da escola e 5.500.000 alunos não tiveram atividades escolares em 2020. Portanto, eu quero deixar aqui registrado que somente uma educação de qualidade, atrativa, universalizada e de preferência em tempo integral será capaz de mudar as pessoas, romper com o ciclo da pobreza e transformar vidas. E por isso eu deixo para reflexão 2 frases, uma de Immanuel Kant, que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, e outra de Pitágoras, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Assim, eu encerro parabenizando a todos os educadores que cumprem essa função tão importante na formação do cidadão e, por consequência, de uma sociedade mais justa e solidária para todos. Muito obrigado.